Olá, estamos iniciando hoje mais um episódio, o episódio número 4 do nosso podcast. Se eu posso, elas podem. Hoje, acho que tem um grande significado, um significado maior ainda, porque temos também uma convidada que logo vocês saberão. Mas antes disso, meu nome é Monize de Sá, eu sou host desse podcast. Estamos aqui com a Ana Carla, que também é host desse podcast. E agora a nossa convidada, Lide Barbosa, que é uma convidada extremamente especial, que vem para dar muita força. Vocês saberão da história dela. Mas antes disso, eu vou falar um pouquinho sobre ela, para que depois, Lide, você possa se apresentar e aprofundar um pouco mais a sua história, que para mim é sensacional e eu estou ansiosa para saber mais sobre ela. Porque para quem não sabe, gente, eu também conheci a Lide agora. Que bom, que bom. Então, eu conhecia também a Lide por rede social e pela Ana, que fala muito, muito bem dela. E eu tô com uma expectativa imensa também para conhecer mais sobre a história da Lide e fazer várias perguntas para ela. Mas, iniciando, estamos muito emocionadas. A Lide, ela é uma chefe muito renomada, né, para quem conhece um pouquinho dela aí sabe, né, disso. Eu estava aguardando o sorvete para experimentar e ficarei no aguardo ainda. Ela é defensora da gastronomia funcional, que é algo que me interessa muito. Eu mudei muito a minha vida, né? Com o olhar e com o foco para uma gastronomia também diferente. Mudei toda a minha alimentação, então acredito que, né, a gente vai conversar também um pouquinho sobre isso. E ela é empreendedora, assim como nós, né? Vem aí numa grande jornada, numa grande batalha de superação, de transformação, de mudanças, não só para a vida dela, mas para a vida de muitas pessoas que estão ao seu redor. Então vamos juntas aí que esse podcast vai ser muito especial. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é muito especial estar aqui com vocês, muito bom te conhecer hoje. A Ana, então, né, a Ana me tocou, a Ana me pinçou, assim, muito obrigada mesmo pelo convite. Ela é difícil, tá, gente? Só pra dizer que quando a gente se conheceu, ela quase recusou o meu convite pra tomarmos um café juntas. Foi. Mas era pra ser, tá vendo? Quando a energia é boa, os propósitos se conectam. E a gente passou horas. A gente gosta, gente, é difícil. E a gente passou horas aquele dia, né? Muito bom, foi muito bom mesmo. Foi ótimo. Obrigada, tá? Por ter insistido. Eu sempre falo isso pra você. Eu que agradeço também por estar aqui. Eu até comentei quando ela, no final, né, agradeceu pelo convite. Eu disse, na verdade, você tem que agradecer a você. É verdade. Por ter se permitido a viver esse momento e agradeço por estar aqui e vir compartilhar a sua história, que é tão inspiradora e tem também desafios que é bom mostrar para as mulheres que nos acompanham, para que elas se sintam inspiradas e que elas tenham essa força de coragem e seguir, né, na realização dos sonhos delas. Então, vambora. Eu acho que para empreendedor é isso. Vambora, né? Vambora. Temos histórias para contar. Exatamente. E eu acho assim, você falando da Ana, eu também olhando a Ana falar, nós nos conectamos, não foi por acaso. E a gente sabe quando é verdadeiro, né? A gente sabe quem somos, quando a gente olha no olho, quando a gente conversa, a gente sabe quando a troca é verdadeira, né? Sim. Então, eu tenho certeza que você foi ao encontro da Ana, assim como eu já fui um dia também, a Ana veio ao meu encontro, estamos aqui sentadas juntas, porque com certeza o nosso propósito se conecta e o que a gente faz é verdadeiro. Então... Eu acho que quando eu ouvi a Ana falar aquele dia, eu pensei o seguinte, gente, como existem histórias incríveis e essas pessoas estão ao nosso lado, né? E a gente, bom, como vocês moravam no mesmo lugar e não se encontravam, vieram se encontrar aqui, né? Acho que você me falou, né? Foi, mas é isso, né? E às vezes a gente tá perdendo a chance de... o que eu mais gosto na vida, aprender. Né? A gente tá perdendo essa chance de aprender com o outro. Então, é isso. A gente tá mais atento e menos preguiçoso, né? Porque, não vou. Não vou, né? E sabe sobre esse aprender? Uma vez eu li, assim, que se você está procurando uma oportunidade, você também está procurando uma pessoa. Então, a gente se isola em alguns momentos e não quer ter contato social, só que a gente precisa, né? A nossa jornada, ela não é solitária e é tão bom ter essa percepção, estar em ambientes com pessoas que falem, né, a mesma linguagem que a nossa, que acreditem no que a gente acredita, porque ao longo dessa jornada, desses encontros, a gente com certeza vai se conectar com pessoas que realmente fazem sentido, e que foi isso o que aconteceu
nesse nosso encontro. Verdade. E agora conta um pouquinho da tua história. Bom, vamos lá. Bom, vou começar pelos sorvetes, calma. E vocês vão experimentar. A Ana já experimentou, Eu já experimentei, né? Meu Deus. Eu vou te deixar com mais água na boca. Sorvete de um jeito que você jamais imaginou. Eu falo muito isso para as pessoas, que seria possível de fazer. A gente foi lá e fez. Nossa, gente, eu tô ficando mais Não, mas vocês vão experimentar. Bom, vou contar um pouquinho da minha história, né? Eu comecei desde o começo? Vai que vai. Porque agora já todo mundo acha que eu moro numa caverna, que eu não quero me socializar com pessoas. Né? Você tava falando, eu falei, gente, ó, vai todo mundo achar que eu fico escondida, né? Não, mas eu acho que muito essa questão, né, de se esconder. Eu sou paulista, assim como vocês, de Santos, vocês eram paulistanas, sim, né? Vocês são paulistanas. E quando eu vim morar em Blumenau, eu acho que era muito isso as pessoas falavam muito assim, você vai ver lá, e todo mundo bairrista, o pessoal não é aberto e tudo mais. Então, você já vai meio que assim, né? Mas, de repente, você se abre e vê que tá tudo certo, né? Então, eu tinha um pouco desse receio mesmo, e eu acho que acabou que eu fui escolhendo, assim, né, as pessoas. Mas, como eu disse, a Ana me fisgou, né? Mas falar um pouquinho da minha história. Eu sou nascida em Santos, como falei anteriormente. Eu morei sempre com todo mundo junto, vovô, pai, mãe e irmãos, né? A gente morava numa casa bem grande, morávamos todos juntos. E vivi bastante a minha infância em Santos, aonde morei até casar. Casei, morei ainda em Santos um tempo. Era muito... Minhas amigas lá, minha família lá. Era um lugar muito seguro, uma zona de segurança, né? A gente até estava falando sobre isso antes. E vim para Blumenau, casei, fiquei um tempo em São Paulo também. E vim para Blumenau com marido e 2 filhas, né? Já faz 12 anos que nós estamos aqui. Estamos aqui. Profissionalmente, né? Eu fiz direito, não era algo que eu queria fazer, fiz um teste vocacional e eu me lembro muito bem que o terapeuta falou assim, olha, você veio ao mundo para cuidar das pessoas, então você vai escolher. Ou você vai fazer direito ou assistência social? Mas eu só quero cozinhar, porque eu amava cozinhar desde sempre. Aprendi a cozinhar com a minha avó, né? Como morávamos todos juntos. E eu sabia que eu queria fazer algo com cozinha. Meu Deus. Mas cozinha é cuidar das pessoas. Então, depois... já me dá um ruim já. Depois eu falava assim, né? Mas, eu quero transformar a vida das pessoas através da comida. Obviamente. Isso é mudar a vida Mas das eu pessoas. vejo que naquela época não vinham tanto, enxergavam a alimentação como cuidar da saúde, do bem-estar do outro, né? Tanto que meu como pai... hoje. Com certeza. Tanto que meu pai olhou pra mim e falou assim, vai ser o que da vida cozinheira? Sim. Sabe, como se fosse né? Não, tem que escolher direito ou assistência social. E aí fui fazer bem frustrado o direito, mas a gente conversou sobre isso. Acho que o direito é importante, enfim. Tirei meu AB e aí fugi de meu pai, fui pra Espanha estudar gastronomia com o auxílio da minha avó. Minha avó me encobriu, a mãe da minha mãe. E aí fui pra lá, fui fazer e fiz o técnico em gastronomia. Algo legal. Também que você falou, né, da questão da faculdade. Será que hoje em dia a gente precisa ter esse tal diploma, né? E aí foi um curso super rápido de 18 meses que eu fiz. E aí mergulhei no mundo da gastronomia, realmente. Claro que lá eu fui fazer uma gastronomia tradicional, uma gastronomia normal, mas eu queria mesmo era cozinhar para mudar a vida das pessoas de alguma forma. E aí foi o que aconteceu e foi onde eu mergulhei até hoje. Tô aí na gastronomia, mudando a vida das pessoas. Muito bom isso. Só que, como eu comecei pela gastronomia funcional, e é uma gastronomia que há, sei lá, 10 anos atrás era muito elitizada, né? Comer comida de verdade era caro, né? Tinha chia, linhaça, meu Deus, isso é muito caro, quinoa é muito caro. No meio do caminho também eu entendi que eu trabalhava para um público restrito, né? E aí foi quando também, porque além de cozinhar, de fazer restaurantes, eu
resolvi ter um instituto sem fins lucrativos, onde eu poderia acessar as pessoas que não tinham acesso à minha informação, pagar por cursos meus, ou ir em restaurantes que eu faço. E aí a gente começou a trabalhar com a gestão pública para transformar... Isso aonde, Lídia? Isso foi em Blumenau, já. Já em Blumenau? Já em Blumenau. Foi em Blumenau que me deu o clique de... Porque quando eu me mudei para Blumenau, que eu mergulhei mesmo na gastronomia. Quando a gente chegou em Blumenau, as minhas filhas muito pequenas, eu falei, deixa eu deixar todo mundo bem, né, estabilizado, as meninas já bem ambientadas. Mas você veio pra cá por algo... Pelo trabalho do meu marido. Então, a gente largou tudo e vamos para Blumenau, né? E foi aqui, realmente, que essa parte profissional da gastronomia foi quando eu mergulhei de cabeça. Porque eu tenho uma dúvida, até aproveitando, e quem está nos acompanhando, caso não saiba muito, o que é realmente a gastronomia funcional? A gastronomia funcional, ela trabalha os alimentos e a forma de cocção dos alimentos a favor da saúde, né? Então, por exemplo... vou falar coisas básicas aqui. O tomate, ele tem as vitaminas mais biodisponíveis quando aquecido. Então, não é que o tomate da salada não me traga licopeno, mas o tomate do molho de tomate, muito melhor. O tomate junto da cenoura... fazem um casamento onde as vitaminas, elas têm mais biodisponibilidade pra gente, ou seja, nosso organismo consegue aproveitar mais, né? Então, fazer essas combinações inteligentes, não só entre os alimentos, mas da forma de cocção também, formas de cocções corretas, né? E aí tem uma lista de alimentos funcionais catalogadas e é a junção deles e o como a gente usa esses alimentos ao nosso favor, né? Que era exatamente o que eu queria. Eu queria trabalhar a gastronomia ao meu favor. Quando eu tinha 14 anos de idade, eu tive anorexia e a alimentação para mim era um grandíssimo problema, né? E aí foi quando eu saí dessa fase da anorexia que eu pensei, putz, eu quero trabalhar com a gastronomia ao meu favor, né? Fazer, tipo, de um limão, uma limonada mesmo, né? Uma torta de limão, para que realmente eu aprenda não faça guerra com a comida. Eu sempre falo isso para as pessoas, né? Hoje a gente é muito bombardeado de o ovo faz bem, o ovo não faz, aqui não é boa, aqui não é, eu não sei o que é bom, o que não é. Eu acho que o comer bem, hoje, para mim, depois, né, de todos esses anos, é não fazer guerra com a comida, né? A gente tem que manter o equilíbrio, a gente tem as informações, a gente, graças a Deus, pelo menos por 3 vezes a gente tem a oportunidade por dia de nos alimentarmos, então que a gente faça as escolhas corretas ali, né? Então, a gastronomia funcional, ela trabalha tudo isso ao mesmo tempo agora. E quando eu comecei a gastronomia, isso era muito pouco falado, né? Então, assim, a gente via nutricionistas que indicavam alguns alimentos, mas a pessoa não sabia preparar em casa, né? Então, como é que faz isso? E eu vi ali uma oportunidade de, eu posso ser essa pessoa que vou ensinar, então, a cozinhar com esses alimentos. Eu posso ser essa pessoa que vou pegar o cardápio ali da nutricionista e ensinar as pessoas a fazer isso acontecer. Então, quando a gente veio para Blumenau, eu pensei, putz, agora eu quero mergulhar de cabeça na gastronomia, porque em São Paulo ainda eu trabalhava com direito, fazia eventos para amigos, cozinhava um pouco e tal, mas quando a gente veio para cá, eu pensei, tchau direito da minha vida, eu quero mergulhar mesmo de cabeça na gastronomia. E a primeira coisa que eu fiz, tinha lista telefônica na época, eu me lembro. Eu abri a lista telefônica e fui lá em nutricionistas. E aí eu peguei, anotei o nome de umas 10 e bati a porta das 10, sentei na mesa e falei, oi, tudo bem? Eu sou de São Paulo, eu vim pra cá e eu quero ajudar de alguma forma, né? Eu sou formada em gastronomia e eu quero poder ser essa prática da teoria de vocês na casa das pessoas. Sim. Ou, enfim, de alguma forma, né? E aí 2, que foi a Elose e a Karina Dota, me abraçaram e a gente foi junto, trabalhando junto, né? Só que eu sempre senti a necessidade de... Como a gente estava trabalhando com uma gastronomia que falava muito sobre saúde, né? E sobre algumas doenças ou precaução de algumas doenças, eu sentia muita necessidade de aprender, de estudar. Então, eu fui... enfim, fazendo cursos pelo meio do caminho para me formar.
E aí, depois dessa fase, eu comecei a fazer restaurantes também pelo país. E comecei a trabalhar também com a indústria alimentícia, mas sempre voltada para essa questão aí da saudabilidade, né? De poder, eu acho que é isso, transformar a vida das pessoas através do sorvete, ou através da alimentação das escolas públicas, né? Porque isso acontece muito. Enfim... Quando você comentou lá no início que a gastronomia funcional era para um público mais elitizado, por que você acredita? Por falta de informação e de acesso? Com certeza, porque olha só, hoje o meu grande desejo é que a pessoa que me contrata para fazer um restaurante, ela tenha dentro do menu dela o mesmo que eu preparo nas escolas públicas. Pode parecer louco, mas uma moqueca de banana da terra que a gente faz nas escolas, tem nos restaurantes também. Então, de poder cada vez mais juntar esse público do público esquecido, sabe? Então, eu tenho esse grande desejo. E eu sabia que era isso, porque muitas pessoas me perguntam, o que é essa tal comida de verdade? Não precisa existir linhaça, quinoa. É a comida mesmo que é minimamente processado, né? O mais próximo do que ela é in natura. Então, eu acho que é a falta de informação. Por isso que quando eu comecei a trabalhar com esse público mais elitizado e surgiu a ideia do Instituto, era poder levar essa informação para as pessoas que não tinham acesso a ela e juntar esses dois mundos. Então, cada vez mais o que eu quero é juntar esses dois mundos, sabe? E levar conhecimento. Sempre. Pro cara que tem a grana para montar um restaurante ou lá nas escolas públicas ensinar as cozinheiras da alimentação escolar a cozinhar do melhor jeito possível. E que só através da informação e do conhecimento é que tem transformação, né? É isso, exatamente. A gente fala transformar a educação do país através de uma alimentação escolar com qualidade, né? E nos restaurantes a mesma coisa. Eu não consigo trabalhar para quem vira para mim e fala assim... eu quero abrir esse restaurante porque eu sei que essa gastronomia agora tá dando grana e é o que eu quero. Não, para mim tem que ter algum propósito por trás, sabe? Eu busco histórias assim para poder fazer, né, o negócio da vida das pessoas acontecer, até porque eu sei que quando eu virar as costas e sair depois de um treinamento, a história vai continuar. Aquela pessoa que tá em busca só de colocar dinheiro no bolso, que é muito importante sim, óbvio, né? Os negócios se sustentam dessa forma, é importante falar isso, né? Mas assim, que vá entender os conceitos. Os meus restaurantes até hoje, eu já fiz mais de 40 pelo Brasil, me ligam e falam, posso usar tal ingrediente? Esse ingrediente eu posso comprar? Então, é muito isso, sabe? Muito... Enfim. Inclusive, eu vi que grandes marcas já te contrataram para desenvolvimento de novos produtos, né? Isso. E é engraçado isso, porque marcas que muitas vezes eu falava, eu nunca vou trabalhar para a marca tal. Mas eu vi ali a oportunidade de poder transformar cada vez mais vidas e pessoas, né? Por exemplo, eu ensinava a fazer um leite lá no Instagram, né? Há 10 anos atrás, um leite vegetal, uma bebida vegetal, né? E aí, quando essa marca grande veio me contratar, ela falou assim pra mim, vamos fazer, porque Lídia, é incrível o seu trabalho. Só que as pessoas não vão ficar fazendo esse leite em casa. Então, eu gostaria de te contratar para fazer da melhor forma possível. Então, eu fui também enxergando isso como uma oportunidade de pulverizar cada vez mais o trabalho, né? Eu tô apaixonada. E toca muito quando ela fala, porque se a gente lê todo o teu portfólio, né, todo o teu currículo, a tua jornada, é sempre o que você está falando. O propósito de transformar a vida do outro de alguma forma, né, que o seu é através da alimentação saudável. E aí casa muito com o que a gente sempre fala, né, para todo mundo que passa por nós, sobre a gente saber o que estamos fazendo, qual é o impacto que a gente tem diante dos nossos negócios e que nunca foi primeiramente pelo dinheiro. O reconhecimento, dinheiro é consequência da excelência do nosso trabalho, né? Você sabe que ontem eu tava voltando pra casa a pé com meu marido da fábrica e a gente enviou meu portfólio, enfim, para um contratante aí, e eu falei, poxa, toda vez que olho meu portfólio eu me emociono, porque é uma jornada muito legal. Aí eu falei em voz alta assim, é difícil essas coisas para mim. É uma jornada de sucesso. Só que é louco, porque sucesso para mim é uma coisa.
E sucesso para outras pessoas, de repente, é tipo, eu tô com trilhões na minha conta, né? Ou eu fiz PhD em não sei o que não é ruim, cada um escolhe o seu sucesso. Mas o meu sucesso, ele é muito isso, né? Quando eu olho as fotos ali com as cozinheiras da alimentação escolar, meu Deus, isso é muito legal, sabe? Eu fico assim, gente, eu não acredito que eu consegui acessar essas pessoas, né? Ou trabalhar com essas crianças, mudar a alimentação delas, né? Eu não sei se aqui as pessoas têm essa informação, mas por dia, numa escola pública, o dinheiro que o governo investe na alimentação são 64 centavos. Então, o que a gente faz com 64 centavos? O que a gente compra com 64 centavos? Né? Então, poder, de alguma forma, auxiliar o poder público a fazer melhores compras, ensinar essas cozinheiras de alimentação escolar. Eu não gosto muito de falar de ensinar, porque elas me ensinam muito mais, mas assim, olhar para o alimento de uma outra forma, não jogar casca no lixo, semente no lixo, talos no lixo, né? Então, eu acho que é muito isso, sabe? De poder ter feito essa transformação e é sempre sobre, acho que o ensinar mesmo, né? De trazer, a gente fala, novos saberes para novos sabores. Eu acho que é muito isso. Eu adoro meu currículo por isso, gente. Acessar essas pessoas é incrível. Eu também. Eu sinto a mesma coisa. Às vezes eu choro sozinha olhando para as coisas que eu construí, o que eu vivi e que nunca saiu do meu propósito, que é o que a Ana estava falando, né? Aonde a gente caminhar, que a gente caminhe com o nosso propósito e seja congruente com aquilo que a gente diz, né? Com certeza a gente vai ter resultados com aquilo que a gente faz, né? O resultado vai vir financeiramente, se a gente fizer o nosso trabalho bem feito. Sim. Mas o propósito final não é o resultado financeiro. É realmente cumprir com aquilo que a gente tem como propósito. Você foi contando sua história, Lid, e claro, eu me apaixonei já por ela, tenho vontade de levar para minha casa. Eu tô montando, inclusive, minha cozinha nesse momento. Muito bom, vamos lá olhar. Não, de verdade, eu sou apaixonada por esse mundo. Eu amo, assim, as pessoas que são mais próximas de mim sabem o quanto eu me preocupo com a alimentação, quando a gente sai para comer, eu gosto muito. Eu li um livro há pouco tempo que falava, né, sobre a gastronomia funcional e falava muito assim, quando você for comer alguma coisa, pense no que o seu bisavô comeria. E aí, e como ele faria? Então, assim, isso, toda vez que eu vou comer, eu lembro disso, sabe? Eu lembro dessa frase. E aí, ouvindo você falar, me fez também voltar na sua história, né? O porquê das suas escolhas. Porque aí, quando você começa a falar, eu vejo você vibrar com as suas escolhas, eu começo a observar o seu propósito e realmente o que está por trás, né? Por que você gera hoje tanta transformação? E se você gera tanta transformação, é porque um dia, com certeza, você foi muito transformada. E acredito muito que houve uma cura dentro de ti. Então, hoje, além de você transformar, você cura. Nossa, nunca pensei isso, olha só, que loucura. É verdade, é verdade. E a alimentação hoje, pra mim, tá muito... Ela anda de mãos dadas com isso. Quanta gente adoece por causa de uma má alimentação. E hoje, o futuro, cada vez mais, vem mostrando isso pra gente. As pessoas vêm se alimentando cada vez mais de forma ruim e vêm tendo muita sequela, muita consequência negativa por causa da alimentação. Eu tenho 2 filhos pequenos e eu me preocupo muito com isso. Porque daqui a alguns anos, né, como eles estarão, né, a médio ou longo prazo, né, então eu vejo às vezes as pessoas comendo, né, tanto alimento processado, tantas coisas que estão aí disponíveis pra gente o tempo todo e parece que é algo normal, é algo como se tornou parte da nossa rotina e as pessoas não têm realmente conhecimento. E aí elas estão adoecendo. Então eu vejo muito você trazendo esse processo de cura para as pessoas. É uma cura aí realmente da mentalidade, né, voltada para a transformação e para que elas previnam as doenças. Tem muitos profissionais, há alguns anos eu assisto, leio, acompanho alguns profissionais que falam mesmo o que você está falando. Eu gosto muito desse meio, desse movimento. E assim, eu vejo que é doloroso, é difícil. É difícil para esses profissionais galgarem espaço, mas hoje eu vejo que a gente está num momento de realmente transformação e a alimentação também vem nesse momento. As pessoas estão se abrindo para olhar um pouco mais para esse movimento que antes era algo tipo... E a indústria também faz isso, né? Vamos calar essa galera aqui porque eu tenho que vender isso daqui. Isso. Então, assim, eu vejo que você tem uma missão muito grande, muito forte.
Porque se você vem brigando com vamos dizer que é uma briga contra uma indústria gigante. Sim. Que é a indústria alimentícia, além da indústria da saúde, né? Sim, que, na verdade, total. promove a doença. Então, assim... E aí eu volto lá atrás também, olhando para o que você vivenciou. E eu acho que é importante a gente também levantar essa bandeira para as pessoas que nos ouvem, para as pessoas que nos assistem, porque eu sei que tem muitas mulheres que foram meninas e que tiveram problemas alimentares. Sim. E que carregam esse transtorno. Sim, né? sim. E você viveu isso em algum momento da sua vida. Eu não sei como que você poderia compartilhar com a gente. Talvez, onde que foi o seu ponto de transformação? Em que momento que você, parou ali e pensou, tá, eu posso ir por esse caminho, né? Por esse caminho, talvez eu vou conseguir encontrar aí a corda onde eu vou me segurar para encontrar minha cura. Quando que você se apaixonou por esse processo? De repente, até para levantar um alerta e para a gente começar a promover esse caminho de cura e de cuidado. Esse despertar, que eu acho que aí vem também com um propósito meu, sabe? Eu tenho muito essa questão de promover o despertar, de levar a expansão as pessoas, muitas vezes muitas, né? E falo da gente também, a gente tá ali naquele caminho e se torna muitas vezes um caminho cego, né? Ah, sim, vou repetindo. É isso. E aí a gente... no automático. Justamente. Aí a gente abre as redes sociais, né? E a gente segue aquela fulana que faz daquele jeito, eu vou fazer igual. Segue a ciclana. Então, e aí eu acho que você vem também com essa corresponsabilidade de expandir, tipo assim, vamos tirar as vendas dessas pessoas. Sim. Porque por muito tempo elas foram enganadas, né? Por uma indústria aí, e que é muito forte. Ah, total, que muitas vezes eu pensava, como é que eu vou lidar com isso? Tanto que quando vem uma indústria dessa, que tá lá no meu currículo, que quer me contratar, primeiro eu falo, jamais! Mas depois eu penso, possibilidade de você tirar uma vendinha ali. Oportunidade. Uma puta oportunidade. Entendeu? Justamente. Então, hoje eu vejo muito com esses olhos também. Mas vamos falar sobre anorexia. É engraçado, tá, gente? Porque foi uma época da minha vida de 2 anos que às vezes ela é meio nebulosa. Eu não lembro de algumas coisas, olha que loucura. Mas eu me lembro o seguinte, eu tinha um apelido quando eu era pequena, que era BI, baixinha invocada. E meu pai ainda emendava um gordinha no meio. Talvez tenha ficado na minha cabeça, né? Lá pelos 13 anos de idade, eu resolvi que eu ia emagrecer muito. E ponto final. Como? Com acompanhamento, não, gente. Eu vou parar de comer. Abriu a Capricho, leu umas receitas. Era Capricho. Não era, gente? Não era, ainda era assim, ó. Qual é a dieta? Aí você respondia ABC, opa, minha dieta eu fazia eu vou comer peito de peru e polenguinho. Eu já fazia também esse esqueminha. E aí, eu lembro, enfim, que... Eu comecei a emagrecer muito rápido, foi muito louco. Mas eu não me via magra. Então, as pessoas vinham falar comigo, eu falava, tá com inveja. Minha irmã falava, tá com inveja de mim, né? Só porque eu sou... Aí minha irmã falava, gente, não. Presta atenção no que ela tá falando, porque talvez você passe por isso. Sim, sim. A minha irmã falava, não, Lid, presta atenção, você é só joelho. E eu, não, gente, ela tá com inveja de mim, tenho certeza que ela tá com inveja de mim, ela queria tá assim que nem eu, né? Mas como é que eu comecei a perceber que eu tava passando assim dali? E assim, minhas amigas tentaram me alertar, eu tinha um namorado na época que eu nem sei como é que ele ficou comigo, porque eu era uma pessoa muito mal-humorada e muito chata. Todo mundo tentou me alertar, mas eu realmente não via as pessoas com cuidado, né, comigo. E eu fui emagrecendo, e aí meu cabelo começou a cair muito, eu parei de menstruar, e chegou uma época que eu não queria escovar o dente, porque eu achava que a pasta de dente ia, se caísse dentro, se eu engolisse, ela ia me engordar. Ia me engordar, eu contava as calorias, né? E aí, quem me tirou dessa situação horrorosa foi meu pai. É engraçado, eu não me lembro da minha mãe nessa época. Eu falo isso pra minha mãe, a minha mãe falava, mas eu tava lá, eu sei, mas é que talvez a presença do meu pai nesse momento... talvez ali de Foi, eu lembro que no desespero... O olhar dele de outra maneira. Trazer a força também masculina. Pode ser. Enfim, nós não estamos num processo de análise, mas só uma mania, engraçado, porque quando você foi falando, eu fui pensando, a gente precisa tratar isso em terapia, sério. Porque eu não falo isso em terapia. Eu preciso descobrir o que me levou a estar ali e depois o que me fez sair. É porque você se curou pra poder curar? É muito louco isso, porque... Mas sabe o que eu percebo? Quando tem algumas questões que a gente não se recorda,
falo por mim, aproveitar que a Monize tá aqui, psicóloga, e pode vamos conversar lá. conosco sobre isso. Mas eu tinha uma fase, assim, da minha vida que eu já não lembrava mais. E na terapia, eu entendi que era uma memória reprimida. Que eu realmente eu não queria. Pode Então, ser. eu trabalhei isso ao longo do tempo, inconscientemente. Então, por isso que eu já não lembrava mais. Entendeu? Tem umas coisas, às vezes, que eu vou descobrindo ao longo da minha jornada. Tipo assim, eu não sabia. Outro dia, minha tia falou assim... Porque eu te levei... Minha primeira mamada não foi... Mamada, parece, né? Não foi na minha mãe. Foi numa ama de leite. Minha mãe não tinha leite. E a minha tia que me levou. Eu não sei, sabe essas coisas assim? E aí a gente tá falando sobre alimento primeiro da vida, sobre a fonte. Né? Então é muito louco. Vou levar isso mais pra terapia. Vou falar pra minha terapeuta assistir. Não, gente, eu não quero... Não tô despertando nada aqui. Mas enfim, o meu pai, eu me lembro muito bem. Eu tava sentada na cama do meu quarto, ele chegou com uma sacola com bolacha recheada, chocolate, e eu acho que ele chegou num momento tão tenso que ele falou, agora come tudo isso. Porque eu acho que ele tava desesperado, sabe? Enfim, e eu já tinha desmaiado, mas eu não tinha contado pra ninguém. Eu fazia abdominal escondida na mesa da sala do meu pai e da minha mãe. E numa dessas, eu desmaiei. Só que eu não contei pra ninguém, porque eu pensei, pô, agora já estão enchendo minha paciência, vai piorar, né? E aí meu pai fez isso e meu pai me levou numa psiquiatra que me fez ir a um lugar onde tinha meninas internadas passando pelo mesmo que eu poderia começar a passar, né? E aí eu fui entender que tinham meninas à beira da morte. E, putz, como é que eu vou chegar naquele lugar? Então, assim, depois dessa visita... Isso foi muito marcante pra mim. Eu resolvi que eu precisava sair daquilo. Só que é um processo. Sim, porque você era uma menina, né? Não, e você não come. E do nada você começa a comer muito, né? Então, é tudo... Então, eu saí de psiquiatra para depois ir para terapeuta e depois nutrólogo para poder me acompanhar. E quando eu realmente saí dessa fase, eu pensei, gente, eu quero muito poder transformar o alimento das pessoas. Tipo, não faz sentido. Por que não comer? Por que ter essa barreira? Por que esse bom que desespero? você teve essa virada, né? Eu acho que foi muito isso, sabe? Por isso que eu falo muito dessa transformação. E preciso levar isso para as pessoas, levar para casa delas, levar para a cozinha delas, levar para as escolas. Aí foi um processo de descobertas de onde você poderia curar, de onde você poderia levar a sua... Como eu poderia ensinar a fazer? E vem cá, não é tão difícil. Eu aprendi com a minha avó. Foi por isso que nasceu o projeto Crescer e Semear? Eu acho que era uma forma de eu chegar a essas pessoas. Porque, assim, aquele cara que queria me contratar, ou a empresa que queria me contratar... Mano, é muito legal. Eu amo fazer isso, mas... tudo bem, essas pessoas têm essa informação, enfim. E aquelas que não têm acesso a essa informação? Como eu vou chegar nessas pessoas? Eu preciso chegar nessas pessoas, porque elas não vão estar numa aula minha. Elas não vão comer nesse restaurante que eu faço. Como eu vou acessar essas pessoas? Aí eu pensei, já sei, eu vou dar essa informação. Mas como? Aonde? Por onde eu começo? E aí minha mãe trabalhava numa escola pública. E eu falei, mãe, abre a porta dessa escola pública para entrar de alguma forma, conversa com a diretora e tal, e vamos ver o que a gente faz. E aí foi aonde eu dei minha primeira aula com uma batedeira velha da minha avó, eu me lembro. Eu levei e a minha filha até estava comigo, a Maria era bem pequenininha. E foi ali que eu descobri que eu queria muito ensinar aquelas pessoas. Mas eu descobri um outro lado negro da força naquele dia. Pode falar qualquer coisa aqui? Pode, qualquer coisa. Qualquer coisa a gente gosta. Nessa escola tinha uma cozinheira fazendo 4 panelas de arroz. Ela abriu 3 panelas e jogou no lixo e uma ela serviu para as crianças. E eu pensei assim, por que você tá jogando essas 3 panelas fora? Eu pensando, gente, tanta gente passando fome, porque é assim que funciona o sistema. Uma empresa contratada vem aqui, eu tenho que fazer essas 4 panelas, eu preciso dar conta dessas 4 panelas de arroz por dia e 3 eu sempre jogo fora e uma fica. E aí eu pensei, opa, peraí, eu preciso entender como funciona esse sistema da alimentação das escolas públicas no país, né? Não é, eu só queria ensinar, gente, vamos na escola, vamos fazer uma aula de culinária. Só que aí eu fui entender como funcionava.
né? E como é que funciona hoje? Como é que a comida vai parar no prato das crianças? O governo federal manda uma verba e os municípios complementam, ou não. Municípios muito pobres não conseguem complementar, então são aqueles 64 centavos que a gente falou. Só que esses 64 centavos, gente, eles têm que ser licitados. E o caminho, eu falo que o caminho da alimentação das escolas até chegar no prato das crianças, ele é muito cheio de buracos tortuosos. Tanto que quando eu comecei a trabalhar com isso, muita gente falava, cuidado, isso é perigoso. É muito dinheiro, né? Acho que é o segundo maior orçamento que existe dentro da educação, que é a alimentação das escolas. E ali... Como eu acho que a alimentação não é encarada como ferramenta do processo educacional, é simplesmente tipo, cumpre tabela, as pessoas não dão importância a isso. E eu digo assim, muitas vezes quando a gente chega numa prefeitura e vai conversar com o gestor, você vê que ele olha pro que a gente tá falando, tipo, não, é mesmo? Eu nunca tinha parado pra pensar que tem crianças que fazem nas escolas a única refeição do dia. Que eles não tinham sim, tem muito que sim. Eu fico mais feliz, assim, de ouvir isso. E tem outra coisa também, eu acho que isso eu aplico muito no meu trabalho. Aqueles que eu vejo que sabem e querem tirar foto ao lado da oficina com as crianças, eu falo que eu não vou estar. Eu não quero estar nesse lugar. Né? Então, assim, e aí cuidar de fazer essa história acontecer também. Então, a gente hoje trabalha muito mais amplo do que levar as oficinas para as escolas, né? A gente cuida dessa parte da legislação, de cumprir, de fazer acontecer, junto com os gestores públicos. Mas eu acho que o Crescer veio muito por isso. Como eu ia acessar essas pessoas? Eu não sei, no meu mundo louco, quando eu ia chegar numa escola pública, quando eu ia dar uma aula para uma cozinheira de alimentação escolar, ou para as crianças, ou para a família dessas crianças. E você acessa quais regiões através do Crescer e Semear? Então, a gente, na verdade, trabalha para o país todo. Nesse momento, né? Porque nós somos uma equipe pequena, né? Somos em 15 pessoas, cada um faz outras coisas da vida e acho que o Crescer existe há mais ou menos 8 anos. 2 anos que a gente tem recurso realmente para poder pagar essas pessoas para o trabalho delas. Até então todo mundo trabalhou de forma voluntária, muito louco essa força. Sabe por que as pessoas trabalhavam voluntariamente? Elas me falavam que eu ensinava tanto elas do outro lado ali da tela, que elas se sentiam na obrigação de devolver isso pra mim. Tanto que quando a gente começou a pagar as pessoas pela hora trabalhada, elas não queriam receber. E elas falavam, então eu vou comprar a camiseta do instituto, eu vou comprar não sei o que. Eu falava, não. Que reconhecimento, que maravilhoso. Mas Você já tava fazendo isso de alguma forma e não sabia, talvez, assim. Não... muito louco, porque quando eu abri... gente, olha só, que legal, vamos começar a trabalhar na cidade tal. Quem quer ser voluntário? 100 pessoas, uma coisa louca, assim. Eu falava, gente, que loucura, uma cidade pequena. As pessoas conhecem a gente, as pessoas conhecem o projeto, as pessoas queriam fazer acontecer. Sabe, teve uma hora que a gente teve que cortar voluntário, porque tinha muito mais voluntário do que precisava, sabe? Não tem Gaspar? Não. Aí a gente tem que conversar com a gestão pública para ver se é de interesse da gestão pública melhorar a qualidade de alimentação da escola. Então, hoje a gente está em Indaial. Nós estamos em Indaial desde 2019. Teve uma pandemia no meio. E a gente transformou o instituto. No meio da pandemia, a gente ganhou um prêmio de melhor instituto que trabalha com crianças e educação pelo governo federal. E aí, com a verba desse prêmio que a gente ganhou, a gente transformou... A gente não sabia até quando ia durar essa pandemia, né? Transformou todo o conteúdo online. Então, a gente não deixou de atender as crianças, a gente atendia de forma online. E mesmo assim, a gente também participou muito em Indaial das cestas, né? Porque como as crianças não iam para as escolas, a grana das escolas, elas recebiam em casa. Então, lá em Indaial, a gente fez muita campanha, trabalhou muito mesmo, assim, de levar na casa das crianças, né? E em Blumenau, que é um lugar que a gente não atua, as diretoras das escolas viam a nossa movimentação e me ligavam e falavam, pô, você não tem uma cesta aqui, outra aqui? Aí eu comecei a fazer o seguinte, quantas você precisa? 15? 8, 7, 6, 30, 50? E aí eu ia levando também nas escolas durante a pandemia, porque... Muito louco o que aconteceu também. Um dia eu cheguei no meu Instagram e falei, gente, é o seguinte, você aí que tá do outro lado, do Brasil todo, as crianças não estão acessando as escolas e elas precisam comer, porque elas fazem nas escolas a única refeição do dia. Se você puder doar R$5, tá aqui a conta do instituto. No dia seguinte, a gente tinha, assim, tipo,
50 mil reais. E aí a gente começou a fazer pro Brasil todo. Sensacional. A gente distribuiu cesta no Rio, em São Paulo, em Blumenau, em Indaial. A gente foi fazendo. Foi uma loucura, assim. Foi muito incrível. A gente cozinhou depois no Dia das Mães. A gente cozinhou... Enfim, a gente cozinhou para detentos. Aí o negócio foi, tipo, crescendo, sabe? Para moradores de rua. Foi uma coisa muito louca durante a pandemia. Mas a gente continuou trabalhando. E hoje a gente ainda está com Indaial. Só que alguns municípios pontuais nos contratam. Então, esse ano eu já fui para um município do Rio Grande do Sul, a gente está conversando no interior de São Paulo, e aonde a gente vê que a mudança realmente quer acontecer, né? É verdadeira, a gente está. Então, a gente vai trabalhando aonde a gente vê que tem espaço para fazer essa mudança acontecer, né? De transformar mesmo. E teu sucesso vem muito de doação, né? E é o que a gente já comentou também em outros episódios, que a maioria das pessoas, elas só querem receber, mas não querem se doar, né? E o quão lindo é escutar tudo isso e saber que realmente, né, a gente dedicar o nosso tempo pelo outro. E aí eu fico olhando assim, cara, olhando toda a sua trajetória, eu ainda faço muito pouco, então, pelo outro, né? Sim. O quanto a gente pode nos doar, nos entregar e ajudar ainda mais, né? Tantas pessoas, as comunidades que estão aí, ter mais acessos e que a gente consegue contribuir de alguma forma. Eu falo que cada pessoa tem o que ensinar, o que contribuir, né? Total, é exatamente a minha frase. Eu falo, todos nós temos uma expertise, seja contar uma história, seja dar um abraço, seja o que for pro outro, né? Eu falo muito isso. Então, a gente está desperdiçando essa chance. E, assim, no fim do dia, é egoísta falar isso, mas é muito mais transformador pra gente do que pra eles. Eu tenho certeza absoluta disso, sabe? Então, assim, como essas crianças me tocam e aconteceu um negócio... Vou tentar não me emocionar. Aconteceu um negócio... A minha filha mais velha, ela tá morando fora do país agora, né? Foi fazer faculdade fora. E ela ficou 6 meses entre ela... Passou na universidade, só que lá só começava agora em setembro. Então, ela ficou todo esse tempo em casa, né? E aí, o que foi incrível? Ela nunca tinha me acompanhado no Crescer e Semear. Nunca tinha me acompanhado. E ela falou, mãe, esse ano eu vou com você. No começo do ano, a gente estava trabalhando com oficinas em Indaial também. E ela acompanhou e ela viu as crianças, o olho no olho, a empolgação daquelas crianças. Algumas crianças falavam assim pra ela, hoje é o dia mais feliz da minha vida. Olha que loucura, da gente ir lá e fazer uma oficina culinária com eles, né? E aí, quando a gente chegou em casa, na última oficina, ela falou, mãe, obrigado por nunca desistir disso, porque elas acompanham como é difícil, Sim. né? Eu lembro que você falou da questão de doar. Quando eu comecei o Instituto, eu não admitia em falar em dinheiro. Não, tem que ser tudo do meu bolso. Vai ser do meu bolso, eu não vou pedir, não vai acontecer. Só que eu comecei a entender que se não existisse investimento social de outras pessoas, não ia acontecer. Porque daqui a pouco eu tava deixando de pagar a luz da minha casa, mas opa, peraí que eu ajudo crianças nas escolas públicas, né? E eu lembro que eu comprei um livro que era ONGs Sustentáveis o nome. E tinha Ai, gente, aquele negócio de catavento, assim, na capa. Eu falei, deve ser sustentabilidade do ar, do planeta. Não, era porque precisava se sustentar financeiramente. É uma empresa de terceiro setor, acorda, né? É isso, é uma empresa como outra qualquer. E aí que eu fui entender, e foi quando meu marido até veio pra essa minha ideia louca, porque até então eu fazia tudo muito sozinha. Ele falou, Lid, vamos transformar, então, Crescer em uma empresa, onde a gente pode concorrer a editais, onde a gente pode receber investimento social das pessoas. Não, as pessoas vão achar o quê que a gente está pegando esse dinheiro? Não, a gente está trabalhando em prol do outro. Então, por isso que demorou de 8 anos, faz 2, que a gente, né, agora a gente fecha contratos com prefeitura, a gente concorre a prêmios, a editais, porque você precisa ser uma empresa para que isso aconteça, né? E é muito louco, porque eu achava que era muito isso, né, do doar. E aí... Eu tenho essa crença. Eu tenho um projeto no meu coração, desenhado, há um tempo, e eu, assim, não consigo colocar em prática porque eu tenho essa crença. Não, é louco. E eu pensava assim, por exemplo, olha só, vocês sabem o que me... Eu fui falar da minha filha, que a minha filha estuda fora. Vocês acham que veio o quê? A síndrome da impostora aqui agora? Tipo, sua filha estuda fora? Você tem uma ONG? Esse dinheiro deve vir de lá, hein? Justamente. Justamente. A gente não quer que as esse pessoas... julgamento vem primeiro em você. Claro. Sim, nunca ninguém me falou isso. Claro. Nunca, sabe? É muito... Não, algumas pessoas às vezes falam assim, nossa, vocês devem ter uma vida incrível, porque você tem uma ONG.
Ajuda 81 mil crianças? Isso é a crença do brasileiro, assim, E é até bom falar isso aqui, porque é o seguinte, o brasileiro, ele não tem a cultura da doação. As empresas, elas podem doar até 3% do seu imposto de renda para institutos sem fins lucrativos, seja o meu ou qualquer outro. Se você acredita na causa do futebol, da saúde, da educação, você pode doar. Só que, assim, menos de 30% do dinheiro, dos recursos que circulam no nosso país são doados. Então, imagina, a gente está falando de 70% das empresas brasileiras, elas deixam de investir socialmente. E por que um instituto sem fins lucrativos, por isso você tem que tirar o seu do papel, é importante? Porque ele vai acessar lugares que o governo federal, o governo estadual, o município não acessa. Porque ele não consegue, porque ele não tem um olhar, porque ele está fazendo outra coisa, ele não vai fazer. Ele não vai ensinar cozinheiras da alimentação escolar. Meu Deus, não for, mal consigo botar comida no prato da criança. Então, os institutos, eles vêm para trabalhar. O terceiro setor, ele vem para trabalhar junto com o poder público. Então, a gente tem que entender que é um trabalho importante, sim. Não é um trabalho de doação, sabe? É muito louco tudo isso. E que os empresários do nosso país acordem para isso. Porque olha a chance que você tem. Em vez de você colocar 3% ali todo ano, devolver para o governo federal e investir em uma causa comum. Ô, Lídia, você começou a falar de um livro. Você tem algum para indicar, assim, para... De quê? De livro da vida? Não, de ONGs. Esse é muito legal. Já anotei aqui. Ai, caramba, tem um ONGs sustentáveis, né? ONGs sustentáveis. Tem algum do terceiro setor? Tem um monte, só que eu não vou me lembrar agora. Porque é muito legal. A gente posta junto. Porque você vê que existe uma bolha que você não participe, que de repente você poderia estar fazendo alguma coisa, sabe? Quando eu vivia em São Paulo, parecia que as coisas eram mais próximas de mim e eu tinha mais acesso e eu, assim, tava engatada em projetos. E depois que eu vim pra cá, eu meio que, pra onde que eu vou? Aqui parece que não tem onde você acessar para fazer. Só que não é aqui, né? Ouvindo você falar, você atende o Brasil inteiro, você faz pra cá, você faz pro Brasil. Então, assim... Eu acho que assim, era muito engraçado no começo, as pessoas falavam assim... Ai, que bom que você tem dinheiro e tem tempo pra fazer isso. Tipo isso, Eu falava, eu não tenho dinheiro nem tempo. Ai, que bom. Ai, quando eu tiver o tempo que você tem, eu vou fazer. Mas eu não tenho. É que foi uma prioridade na minha vida. Por isso que eu falo, coloque como prioridade. E não precisa... não precisa sair abraçando 81 mil crianças. Abraça 5, depois abraça 10, depois abraça 15 e a coisa ela vai. Só começar, né? Na verdade. Começar. Sabe como eu comecei? Olha que doida. Eu virei e falei assim, oi, gente, tudo bem? Então, eu quero começar a fazer um trabalho nas escolas, isso no Instagram. Se você quer que eu vá ir na sua cidade, me chama! Aí te chamaram. Só que daí eu não tinha dinheiro pra ir nas cidades todas, entendeu? Porque daí, aqui tem 5 mil alunos. Eu prometi que eu ia levar 5 mil cartilhas. Com 5 mil não sei o quê. Da onde vem? Aí eu fui entendendo que eu precisava ter recursos para fazer acontecer. E foi horrível. Porque daí o que eu fiz? Entrei em contato, cidade por cidade, falando, não vou poder ir. Oi, eu não vou poder ir. Ei, eu não vou poder ir. Porque eu não tinha como fazer isso. E eu lembro, aí como veio o Blumenau, que foi o primeiro lugar que a gente começou. Eu trabalhei para um empresário muito conhecido no Brasil. E eu fui atrás dele pelo dinheiro, pela grana dele, porque eu sabia que ele era um cara de muito propósito. Eu falei, Pedro, é o seguinte, eu tenho essa ideia na cabeça e eles acreditavam muito em tudo que eu falava e fazia. Só que eu quero dominar o país, eu quero mudar a alimentação do país. Aí ele falou assim pra mim, Lid, olha só. Ele hoje trabalha com regeneração do solo, transformando o que é o tradicional em orgânico e tal. Faz como eu, começa pelo quintal da tua casa. Porque daí você vai acessar o Brasil todo. Se você quiser, você vai ficar... Começa local, né? Às vezes as pessoas querem ser primeiro global ao invés de... Ou você quer fazer 500. Não dá. Você não tem... Ele falou assim, deixa eu te falar. Eu confio em você, eu invisto no que você faz. Mas se eu quisesse apresentar isso pra qualquer um amigo meu, eles iam achar que você é muito doida. Né? Porque você não tem um... Tá, mostra que a gestão pública vai te abrir as portas. Sim. E aí, o que eu fiz? Cancelei todos esses que eu tinha já me comprometido. Falei, quer saber? Eu vou começar do quintal da minha casa. Eu voltei pra casa e aí eu bati a porta de prefeitura de Blumenau e tinha acabado de sair uma pesquisa que metade das crianças das escolas públicas estavam com sobrepeso ou obesidade. Eu falei, pronto, é isso. A nutricionista da prefeitura falou pra mim, não, já fazemos, não precisamos. Aí eu peguei o post que tinha saído, coloquei no meu Instagram. E aí todo mundo começou a marcar o prefeito, que na época era o Napoleão. Deu 10 minutos, a prefeitura me ligou.
Que legal. E aí a gente conseguiu, através do Napoleão, acessar. Eu não sabia muito como eu ia fazer, o que eu ia fazer, e aí foi realmente uma construção de trabalho, né, de método, para que a história acontecesse. E estamos aí há 8 anos, 81 mil crianças já, e é muito incrível isso. Que lindo! Mas assim, a parte mais... Para mim, eu sei que o nosso fim é a transformação, são as cozinheiras. São esquecidas, não são vistas, não são reconhecidas e fazem por amor mesmo. Não é pelo salário, fazem por amor. Sim. Sabem o nome das crianças, o que cada um gosta de comer, qual é aquele que não tem comida em casa. Que legal. Então, para mim, assim, elas são a fonte da transformação. Se a gente não atinge elas, a gente não consegue fazer mudança nenhuma. Que história inspiradora, né? E eu quero aproveitar até falar um pouquinho sobre você, mulher e mãe, que foi uma das coisas que a gente conversou ali no carro. E você até comentou, né? Se a gente olhar, você já fez muitas coisas ao redor do Brasil. E eu acredito que teve algumas renúncias, alguns momentos com as tuas filhas e com o teu marido. O que você poderia dizer para essas mulheres que estão nos acompanhando? E dentro da realidade delas, né? Porque eu vejo que eu tô no processo, tô gestante, e às vezes eu me pergunto como é que vai ser, será que eu vou conseguir continuar fazendo acontecendo? Vou, né, me doar do jeito que eu estou me doando e ao mesmo tempo vou conseguir me dedicar para minha família? E como foi tudo isso para você e como você pode contribuir na jornada dessas mulheres que nos acompanham? Primeiro, gente, tira a culpa daqui do nosso ombro, né? Porque eu acho que a mãe carrega a culpa, não tem como. Mas eu sabia que eu precisava ser uma pessoa muito melhor para esse mundo para poder entregar o melhor para as minhas filhas. Então, toda vez que eu saía de casa, eu não tô indo para trazer dinheiro para casa, eu não falava isso. Eu tô indo porque eu amo fazer isso, dá licença. Vocês vão amar um dia também, e eu espero que um dia vocês tenham um trabalho que vibre o coração de vocês como eu, né? Como acontecia. Contei pra você que eu não estive em muitos momentos, mas eu sempre tentava, mesmo distante fisicamente, trazer a qualidade de uma outra forma. E quando eu estava com elas. E eu sabia de tudo. Eu me lembro agora há pouco mesmo, há uns 2 anos atrás, eu estava em Manaus fazendo um restaurante, e Maria me ligou e falou: eu tô na sala da diretora, me ajuda com um negócio, enfim, que aconteceu. Por que ela não procurou meu marido que estava na cidade? Então, para vocês verem como a nossa conexão, ela sempre realmente existiu, né? Então, eu acho que a gente deixar um pouco essa culpa de lado. Falei pra Ana, né, que para ela aproveitar cada momento, porque realmente é muito piegas, todo mundo fala, mas voa, e aproveite o primeiro mês, porque ele nunca vai voltar, o segundo, porque ele nunca vai voltar, né? E faça isso com qualidade, porque às vezes não é o tempo ali, né, físico, né? Mas a qualidade que você entrega. E eu sei que toda mãe, todo dia, busca fazer o melhor pro seu filho. É isso. Eu acho que não deitar a cabeça no travesseiro e falar: se eu tivesse, se eu pudesse. A gente vai estar sempre fazendo o melhor, entregando o nosso melhor para os nossos filhos. E a gente estar bem, feliz, e trabalhar com aquilo que a gente gosta, seja o que for. É um exemplo maior, né? É o maior exemplo. Referência. Imagina quando a minha filha me pediu para fazer faculdade fora, quem sou eu que viajo e eu falar: não, vai ficar aqui dentro de casa, eu nem tô, né, em casa. Então, de onde ela tirou isso, né, amiga? Da onde veio essa ideia, né? Mas eu acho que é muito isso, sabe? De, tipo, ser exemplo, ser feliz, sim, e tempo de qualidade, sempre. Obrigada. Lídia, você não deixa só um legado para suas filhas, né? Para sua filha. Você deixa um legado aqui, eu acho. Você reacendeu chamas. Obrigada. Muito bom te receber. Eu ficaria horas aqui te ouvindo. De verdade. É muito assim, o seu propósito é muito gigante. Sua missão é grande. E que bom que você está cumprindo com ela, né, há 8 anos. Aí, como você falou, quantas crianças você já atingiu, quantas mulheres você já fez, né, a vida também ser transformada. Uhum. Então, acredito que a Ana, assim, a gente ficou babando ouvindo você e com desejo real, assim, de que você só continue. Eu falo, gente, eu tô ficando velhinha. Não, você... Alguém precisa... Jamais. Alguém precisa assumir esse lugar, né? Mas eu acho que é isso. Graças a Deus, no Crescer a gente conseguiu formar pessoas, né? Porque eu tô no Crescer, mas eu trabalho com consultorias ainda e tenho agora a indústria, sim, né? Então, de ir formando pessoas para que
quando eu comecei esse trabalho, eu não queria ensinar ninguém. Veja bem, eu não queria ensinar ninguém porque eu achava que esse conhecimento só eu posso ter. Só que eu fui entendendo que era multiplicador e era uma onda muito gigante. Então, eu comecei a ensinar as pessoas. Então, hoje, os colaboradores da minha indústria... Eu não gosto de falar, ó, segue essa ficha técnica aqui. Não. Deixa eu te explicar por que eu uso esse ingrediente junto com esse. Para que eles um dia também repliquem, enfim, e façam a história acontecer. E eu acho que é isso. Cria uma comunidade cheia de transformação, né? E de desejo de impactar o mundo. Exato. Obrigada por ter vindo, eu que pela sua história. E como a Monize falou, teria tanta coisa pra gente conversar, mas fica com aquele gostinho de quero mais pra gente marcar novamente, mais nada, a gente né? vai sair daqui, já vai falar. Quem vai assistir é o pessoal. Eu tenho um monte de coisa aqui pra conversar. Obrigada. Mas com certeza, acredito que em algum momento ela tem que estar aqui de volta. Com certeza. Obrigada. Até porque é uma história que é muito forte, né? Não é qualquer história. E quem olha, assim, sempre superficialmente, não sabe quantas renúncias, os desafios e o que tem por trás e toda a entrega. Só olha o sucesso em si. E é muito bom saber, né? Ter a oportunidade de ter esse contato mais próximo e, assim, compartilhar isso com as outras mulheres que estão nos assistindo, porque com certeza é isso que o mundo precisa. Histórias serem mais compartilhadas, né? Tem muitas histórias que ainda precisam ser ouvidas e que de alguma forma a gente acaba tocando o coração de alguém através da nossa fala, da nossa comunicação, através do que a gente viveu, né? E é muito importante. E parabéns para vocês duas por serem essas portadoras dessas histórias, né? Olha só, se não existisse essa vontade de vocês de fazer isso acontecer, eu não estaria aqui, outras pessoas e outras que virão também, né? Então, é isso. Obrigada. Mas mais uma referência para nós, uma grande referência, né? E essa frase ali diz tudo e acredito que é sua, né? Se eu posso, elas podem. Se eu posso, todas podem. É isso. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada.